Bom, na segunda parte do Cruzando desta segunda-feira, a gente vai falar sobre tratamento precoce ganha frente parlamentar. Para discutir esse assunto comigo, nós vamos ter o deputado federal Ubiratã Sanderson, a vereadora Fernanda Bart, o vereador Matheus Gomes e a vereadora Karen Santos. Já temos aí os nossos participantes aqui do programa. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? A gente já tem o contato aí. Vou dar uma boa noite para a Fernanda Bart, que eu já vi ali. Vereadora, está me ouvindo? Boa noite. Boa noite, Cláudio, querido. Tudo bem? Prazer falar contigo. Vamos ver se o deputado federal Ubiratã Sanderson está me ouvindo também. Está me ouvindo, deputado? Olá, Cláudio, assistentes da RDC TV. Sempre bom falar com vocês. Prazer também é todo nosso. Vereador Matheus Gomes, me ouve? Boa noite, Cláudio. Estou te ouvindo perfeitamente e já aproveito para cumprimentar todas e todos que nos assistem. Maravilha. E a vereadora Karen Santos, está me ouvindo também, Karen? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Estou te ouvindo perfeitamente. Que coisa boa. Bom, vamos começar falando, vou começar falando com a minha querida amiga Fernanda Bart. Vereadora, vamos começar explicando para o pessoal em casa, então, sobre sim, maravilha. Agora, às vezes eu falo com a voz do além, que é a minha produtora que está falando comigo aqui. A Fernanda Bart sabe como é que é. Bom, vamos começar falando então sobre o tratamento precoce ganha frente parlamentar. Vamos explicar para o pessoal de casa exatamente o que significa isso, vereadora. Bom, Cláudio, eu tinha entendido com a tua produtora que essa era a segunda parte de um programa sobre esse assunto, né? Isso. Porque quem propôs a frente parlamentar não fui eu, foi a vereadora Mônica Leal. Sim. E a outra frente parlamentar é do vereador Oliboni. E eu acho as duas frentes válidas, porque é papel da Câmara de Vereadores debater esse tipo de assunto. Então, cabe a nós, inclusive eu votei frentes parlamentares que eu jamais concordaria de alguns outros temas, porque em questão de respeito aos vereadores, porque eles têm o direito de debater os temas que eles tiverem vontade, eles foram votados por determinada parcela do público que quer ver eles debaterem aqueles temas. Então, é da democracia, é do diálogo, poder tratar desses temas, né? Inclusive, eu sei que a frente parlamentar da vereadora Mônica, ela quer tratar sobre essa questão dos medicamentos. Sim. E não tem nem medicamentos fechados. Ela não diz é o medicamento X, Y, Z. Sim, para o pessoal entender. Os medicamentos que puderem ser usados para fazer um tratamento desde o primeiro dia de doença. Então, a ideia da vereadora, e eu não estou aqui, não sou porta-voz dela para falar sobre a frente dela, mas a ideia dela é levar especialistas, fazer um debate científico, trazer gente dos dois lados, com os dois pontos de vista diferentes, claro, e que ao final se chegue a uma solução, né? Não, vereadora, eu sei, é que você votou a favor, então, só para o pessoal de casa entender. Então, a vereadora Mônica Leal teve a iniciativa de criar a frente parlamentar, né, sobre os possíveis benefícios do tratamento precoce no combate à pandemia aqui do coronavírus em Porto Alegre. Foram 26 votos favoráveis a 6 contrários. Né? E é justamente por isso porque você votou a favor dessa frente parlamentar. Por isso que eu estou falando contigo. É porque eu sou a favor do debate e do diálogo. Eu acho que todo mundo tem o direito de debater o tema que quiser. É difícil eu votar contra uma frente parlamentar dentro da Câmara de Vereadores, ainda mais sobre um tema como esse, que é tão polêmico e que tem gente tão polarizada dos dois lados. É um momento oportuno, muito oportuno e legítimo da Câmara de Vereadores de propor esse debate, né? Pois então, vamos continuar falando, então, quero falar com o deputado federal Ubiratã Sanderson, então, para sair para o Congresso, para saber o assunto na questão do Congresso saindo aqui do município. Boa noite novamente, deputado. Boa noite, Cláudio, sempre muito bom falar com vocês. Eu quero cumprimentar a minha amiga pessoal, Fernanda Bart. Fiquei muito contente e orgulhoso de vê-la ocupando uma das vagas na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Desejo sorte a Fernanda Bart, tenho certeza que ela tem muito a contribuir com a população porto-alegrense. Cumprimento o vereador Matheus Gomes, que eu não conhecia, estou conhecendo agora. Desejo um ótimo debate para nós. Cumprimento a vereadora Karen Santos,
dois jovens, vocês provavelmente, a Fernanda não, mas a Karen e o Matheus provavelmente têm idade para serem meus filhos. Eu fico contente, Cláudio, em ver essa juventude toda propondo debates, como disse muito bem a Fernanda. O parlamento, nós aqui na Câmara dos Deputados em Brasília, seja nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, o parlamento é a casa da discussão, do diálogo. Muitas vezes há aí um esgarçamento nas relações, mas isso é natural de uma democracia. As democracias são ruidosas, são barulhentas. Os regimes totalitários são silenciosos. Então, cumprimento a vereadora Mônica Leal por ter apresentado essa frente parlamentar. Cumprimento a Fernanda Bart. Eu acho que eu também comungo dessa linha, né? Tenho assinado também inúmeras frentes parlamentares aqui na Câmara Federal, mesmo não sendo de temas próprios das minhas plataformas, dos meus ideais, mas assino porque se nós não debatermos, não discutirmos toda a sorte de assuntos e matérias no parlamento, onde nós vamos debater, né? Então, nós aqui na Câmara Federal, Cláudio, temos feito inúmeros debates, em especial nas comissões temáticas, e o tema tratamento precoce tem pautado essas discussões. Nós procuramos sempre manter um tom diplomático e cortês, respeitando as adversidades, mas mesmo eu não sendo da área da saúde, eu sou oriundo da área do direito, eu sou policial federal, não sou um especialista em saúde, em medicina, enfim, ou em farmácia, ou no campo das clínicas da medicina. Mesmo assim, como um agente político, nós somos obrigados, e acho que isso é uma obrigação positiva, a discutirmos esse tema, tratamento precoce. É um tema que, se não fosse tão caro à sociedade brasileira, ele não estaria pautando inúmeros debates. Hoje mesmo, no final da tarde, eu participei de uma videoconferência, uma reunião por videoconferência com uma médica de São Paulo e um médico gaúcho do Rio Grande do Sul, de Santa Cruz do Sul, essa reunião foi buscada por eles para que nós discutíssemos o tema tratamento precoce e a possibilidade da Anvisa retirar embrólios burocráticos na distribuição de ivermectina, que é um medicamento utilizado largamente aí e se popularizou desde o início da pandemia. Sim. Eu mesmo, até porque não sou da área, nunca tinha ouvido falar em ivermectina. Sim. Deputado, eu vou querer saber o que saiu dessa conversa aí, o que foi concluído dessa conversa, mas antes eu quero chamar, então, agora a vereadora Karen Santos para saber o que ela pensa sobre o assunto. Boa noite, vereadora. Boa noite. Então, primeiramente, eu não voto em qualquer frente por tradição, eu voto em frente parlamentar por entender o sentido social dela, que é fomentar debates necessários. Nós estamos vivendo um momento ímpar no parlamento, que é uma pandemia que nós, enquanto parlamentares, nunca enfrentamos anteriormente, a classe médica também não, ou seja, tem muitas resoluções inconclusivas. E esse debate em relação ao tratamento precoce, vinculado ao kit Covid, é algo que tem que partir, primeiramente, da área médica e científica, sabe? Eu acho que colocar uma discussão desse porte, com tantas pesquisas inconclusivas e tantas divergências da área, para o parlamento ou para o judiciário, é para confundir. E, infelizmente, essa vem sendo a política adotada pelo governo federal desde o início da pandemia. Negar o que é cientificamente comprovado em detrimento de soluções, dentre elas o kit Covid.
né? Que, inclusive, aí tem todas as instituições científicas que nós, historicamente, nos balizamos para construir política pública, que colocam o contrário à existência, hoje, nesse momento, de tratamento precoce. Amanhã pode ter, hoje não tem. Inclusive, setores médicos, não muito distantes, aqui mesmo do Moinhos, do Hospital Moinhos de Vento, que eu acho que fica a indicação para que essa discussão seja feita com esses profissionais, porque eu acho que não cabe aos parlamentares decidir os medicamentos que vão compor o kit Covid, né? Uma frente parlamentar com esse sentido, nós temos que nos submeter aos comitês éticos, às agências regulatórias. Acho que nós estamos destoando de uma discussão justamente para não enfrentar aquilo que cabe a nós, né? Alimentação massiva, renda básica emergencial, distribuição de EPIs. Então, essa forma de fazer política, criando esses cavalos de batalha, para dialogar com aquela galera do Parcão, aqui de Porto Alegre, que é a intervenção militar, para coesionar sua base e mostrar apoio ao governo Bolsonaro, para nós não serve. Inclusive, esse motivo da frente parlamentar que somos contra, hoje é uma das linhas de investigação da CPI em curso, né? O tratamento precoce, a utilização de diversos medicamentos, inclusive a própria indústria farmacêutica que produz esses medicamentos se coloca contrária à orientação ao combate ao Covid-19. Então, vereador, de tá imediato, esse é o meu posicionamento. Eu sou da área da saúde, sou professora de educação física e não me sinto competente de opinar em relação a medicamentos para tratamento precoce do Covid-19. Imagina o Gilson Padeiro, imagina a Fernanda Bart, imagina o Matheus, que é historiador, sabe? Muito bem. Vereadora, eu vou pedir agora a opinião do vereador, então, Matheus Gomes. Por favor, vereador Matheus Gomes. Boa noite novamente. Boa noite, Cláudio. Quero também cumprimentar a Fernanda, o deputado Sanderson e a vereadora Karen Santos. E dizer que eu votei contra a criação dessa frente parlamentar, porque nós estamos num momento de muita urgência. A população não aguenta mais essa situação da pandemia e as informações cruzadas que os governos dão a todo momento. Nós temos uma ampla disseminação de desinformação e isso não está ajudando a gente a sair dessa situação, que é uma crise sanitária. Na semana passada, a média de mortes no Brasil causada pela pandemia estava em mais de 3 mil diariamente. Acabou de sair um dado sobre a situação do Rio Grande do Sul. Pelo segundo mês consecutivo, nós temos mais pessoas que vêm a óbito no nosso estado do que pessoas que nascem. Porto Alegre, nesse momento, tem mais de 90% das UTIs, dos leitos de UTIs ocupados. Então, nós estamos numa situação urgente e não cabe ao Legislativo ficar fazendo debates que não nos levam em lugar algum. Essa é a grande questão. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, Cláudio, que dá a diretriz para o combate à pandemia a todos os países que fazem parte dessa instituição, a mais respeitada no âmbito da saúde a nível mundial, fez um estudo com mais de 11 mil pessoas em 30 países e chegou à conclusão de que a cloroquina ela não é um remédio eficaz para combater a pandemia. Ela tem os seus efeitos benéficos comprovados pela ciência para combater a malária, lúpus, doenças reumáticas, mas Covid-19 não. E a mesma coisa com relação à ivermectina, por exemplo. A farmacêutica americana Merck, que é a maior fabricante de ivermectina no mundo, não recomenda o uso dela para o Covid-19. No Brasil, os 4 maiores produtores de cloroquina não fazem essa indicação. Então, por que está havendo esse debate político nesse momento sobre esse tema? É para desviar o foco daquilo que é central no combate à pandemia, que são aquilo que a gente compreende como medidas não farmacológicas, ou seja, o isolamento social, que é tão falado desde março do ano passado e que precisa ser garantido com direitos sociais, ou seja, o auxílio emergencial digno para a população, projeto de renda complementar, como nós apresentamos aqui em Porto Alegre, para a população pobre em situação de extrema pobreza, auxílios aos pequenos e médios empreendedores que nesse momento estão passando muita dificuldade com esse abre e fecha desorganizado, testagem em massa, como nós vimos conversando anteriormente aqui no programa, a ampliação dos leitos como uma medida estrutural e não apenas emergencial, políticas de segurança alimentar para a população começar a ter saúde pelo que é básico,
que é o direito à comida na mesa. São essas as medidas que podem nos ajudar a sair dessa situação mais fácil. E tem outros países do mundo que já estão experimentando isso, Cláudio. O Brasil, nesse momento, está atrasado. A Europa está fazendo testes já de eventos, de pessoas sem máscara. Está tentando voltar à normalidade, mas está fechada para o Brasil. O mundo está fechado para o Brasil nesse momento, porque, infelizmente, os dados apontam que nós temos a pior gestão do ponto de vista do combate à pandemia. Dentre outras coisas, porque incentiva debates que não são educativos para a população, que não disseminam conscientização. E é por isso que a gente está numa sequência de escândalos. Para combater uma pandemia, tem que ter centralização em todo o país. É pandemia no mundo inteiro. Começou lá no Oriente, veio para o Brasil, se espalhou pelo mundo. Se nós não temos centralização no Brasil, como é que nós vamos vencer essa situação? E nós já estamos aí, Cláudio, troca de ministro, CPI, um desgaste que não faz bem para a população. Vereador. Porque estão se incentivando questões como essa ideia do tratamento precoce que não ajuda. Vereador, essa é a grande questão. Deixa eu continuar a rodada, então, passar ali para a vereadora Fernanda Bart. Vereadora, por favor. Aqui, olha só, vou começar de trás para frente. Quem tirou a centralização no Brasil foi o Supremo Tribunal Federal, ao determinar que o governo Bolsonaro não tinha o poder de decidir sobre as questões relativas ao Covid, passando aos governadores e aos prefeitos. Tá? A gente tem feito aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho feito particularmente, conheço outras pessoas que também têm feito, uma série de entrevistas em profundidade com cientistas, com médicos que trabalham na área, em diversos municípios do Rio Grande do Sul, que já adotaram o tratamento precoce, porque é preciso deixar uma coisa muito clara aqui, toda doença tem tratamento precoce, que não é nada mais além do tratamento que se faz desde o primeiro dia para uma doença. Independente do remédio que você queira usar, tratamento precoce é uma coisa que existe na medicina desde a pré-história, tá? Então, o tratamento precoce, ele não tem obrigatoriamente 2, 3 remédios. Ele está aberto. Ele tem todos os remédios que possam fazer efeito desde o primeiro dia da doença. Nesse caso, por exemplo, eu não vou falar sobre os outros, eu vou falar exclusivamente sobre a ivermectina, que não é produzida no Brasil pelo Merck, tá? É outro laboratório farmacêutico. E que o próprio laboratório diz que a bula da ivermectina, infelizmente, não é atualizada desde os anos 80. E que hoje se sabe que ele tem um amplo espectro de tratamento antiviral e anti-inflamatório, que vai muito além do vermífugo que ele foi originalmente projetado. Tanto é que, sim, já existem milhares de trabalhos que provam isso, inclusive na Organização Mundial de Saúde. Tá? Aqui a gente tem vários municípios no Rio Grande do Sul que tem pouquíssimos casos já de Covid e que estão tratando desde o início quem precisa de tratamento, quem está com Covid. E sim, fazem coisas que o Porto Alegre não fez, infelizmente, no governo passado. O governo Marquesan foi um desastre completo nessa área, porque a gente deveria, desde o início, ter testado toda a população e ter isolado apenas a população vulnerável e a população que estava em risco ou que tinha tido contato com quem estava contaminado. E não foi o que aconteceu, né? Se optou por fazer simplesmente um isolamento das pessoas, um fechamento geral, e como qualquer coisa, e assim, eu não preciso ser médica para falar isso, basta eu ler e me informar. Se tu prende a população dentro de casa, ou se tu isola uma determinada pessoa durante muito tempo, o organismo dessa pessoa vai perdendo a resposta imune a qualquer coisa, não é só o Covid. A pessoa vai ficando com a imunidade baixa. Junta isso à depressão, ao desemprego, a não saber de onde vai vir o dinheiro no mês que vem, tudo isso baixa a imunidade de uma pessoa. E aí tu tem esses lockdowns, aí tu solta a pessoa, tá? Vereadora. Permite que ela volte para a rua. Não, deixa eu só terminar, Cláudia, eu não falei nem metade do tempo dos meus antecessores. Eu só quero dizer assim, ó, terminando o que a Karen Santos falou, a vereadora colega Karen Santos, tem muito respeito pelos vereadores, mas é preciso dizer algumas coisas, tá? Ela diz aqui, muito acertadamente, que não somos nós, vereadores, que temos que definir remédio ou tratamento ou coisa qualquer que seja. Mas o PSOL encabeçou a liminar que proibiu a população de baixa renda, a população que mais precisa de ter acesso aos remédios, do tratamento precoce, que era distribuído gratuitamente nos laboratórios pela prefeitura. Ou seja, se partido político e político não tem que estar definindo isso, se é definição de médico, que fosse respeitada a definição do Conselho Federal de Medicina, que diz que
Essa é uma liberdade médico-paciente e partido e político nenhum tem o direito de opinar nisso. E isso é a definição do Conselho Federal de Medicina, que está acima de qualquer direção de hospital, que está acima de qualquer secretaria de saúde, tá? Eu termino por aqui. Bom, eu quero só queria saber a opinião aqui de vocês. Vou começar pelo deputado, então, para seguir a ordem da rodada, tá? A Justiça Federal proibiu a propaganda de tratamento precoce e kit Covid e disse que influenciadores que participarem de ações incentivando o uso dos medicamentos sem eficácia comprovada devem se retratar. E aí eu pergunto, se criar uma frente parlamentar sobre os benefícios do tratamento precoce, não seria aí contra essa decisão? Quero ouvir vocês, começando com o deputado Sanderson, por favor. Deve sim se manifestar sobre todas. Estão me ouvindo? Estou ouvindo agora, deputado. Por favor. O Poder Legislativo, o Parlamento, deve se manifestar, na minha opinião, sobre todas as questões que dizem respeito à nação. Todas. Nos temas em que nós não temos conhecimento, chama-se peritos. Nós chamamos aí e chamemos médicos, técnicos da área médica e de saúde, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, para nos orientarem. Alijar o parlamento de qualquer tipo de discussão significa dizer que nós não temos uma democracia em toda a sua extensão. Então, o parlamento sim deve se manifestar em todos os temas e em todas as matérias. Por outro lado, nós temos visto que poucos, talvez até nenhum país mundo afora, e o Brasil também está dentro desse conjunto, mas poucos países mundo afora têm ou tiveram a receita do sucesso no enfrentamento da Covid. Claro, eu sou um deputado aliado do presidente Bolsonaro, sou vice-líder do governo na Câmara e reconheço que nós, no âmbito do acertamos e erramos, isso aí é do jogo da natureza humana. Vai acertar, né? Agora, o que não dá para aceitar é discursos fáceis de que ninguém sabe fazer, eu é que sei fazer. E aí, nesse aspecto, essa certa arrogância que nós temos visto, e eu não falo na Câmara dos Vereadores, porque não conheço o cenário, mas eu falo aqui pela casa, essa arrogância que tem minado, em especial parlamentares da oposição, essa arrogância eu vejo como negativa, porque não contribui, não soma. Dizem que nós não sabemos fazer, mas em como fazer, porque os países aliados a partidos da esquerda também estão com uma enorme dificuldade. Nós vimos aqui na Argentina que conta com um governo de esquerda com enormes dificuldades na gestão da pandemia. Lá no México, um governo de esquerda com enormes dificuldades na administração da pandemia. Então, essa arrogância que, na minha opinião, não contribui com nada, é que tem cansado a todos nós e achar um ponto de equilíbrio tem sido o nosso desafio aqui, Cláudio. Muito bem. Seguindo... Não, só um pouquinho. Pois não. Só um momentinho. Pois não. Tratamento para dar certo. O que dá certo, então? Porque isolamento, outros países, como a Argentina, fizeram e não deu certo. Tentou isolamento, também não deu certo. Eu estou dando exemplo de dois países que têm administração de esquerda. Vamos vacinar em massa. Sim, então estamos vacinando. 63 milhões de doses já dadas pelo governo federal e cabe a operacionalização, a administração da vacinação cabe aos estados, não cabe ao governo federal. 63 milhões de doses já, né? Mesmo assim, países que já estão muito mais avançados que nós, como por exemplo os Estados Unidos, estão vendo que mesmo com a vacinação em massa, não há aí um resultado integralmente satisfatório a ponto de dizer, não, vacina que dá certo.
Então, nós temos que, num conjunto de ações, num esforço concentrado de todos, vamos deixar as questões eleitorais para o ano que vem e nesse ano de 2021, todos juntos buscam saídas positivas para que saiamos vivos em todos os sentidos, vivos na questão da saúde, mas também vivos na questão da economia. Vou passar agora para a vereadora Karen Santos. Vereadora, por favor, seguindo a rodada, vereadora, por favor. Então, acho que a preocupação do governo agora tem que ser a garantia da vacina e alimentar o nosso povo. Infelizmente, tu faz opções na política, né? E cada escolha é uma renúncia. A gente sabe muito bem ao que o governo Bolsonaro renunciou para fazer essa propaganda em massa nacional em relação ao kit Covid e ao tratamento precoce. Infelizmente, isso está se alastrando também dentro do nosso município a partir de um grupo de vereadores que quer dialogar com uma base bolsonarista muito bem localizada na nossa cidade, que não é a mesma população que hoje está necessitando de uma política de alimentação, de auxílio emergencial, de vacinação, sabe? Então, as prioridades do povo brasileiro não são as mesmas prioridades do governo Bolsonaro, não são as mesmas prioridades dessa construção, dessa frente parlamentar com dinheiro público para pesquisar algo que não compete ao legislativo. Sim, nós podemos debater o que nós quisermos, mas acho que a gente, nesse momento de pandemia, de 400 mil pessoas que perderam suas vidas por um vírus que já tem vacina, o nosso esforço, o nosso debate, a nossa construção política tinha que ser em outro sentido, em outras prioridades, né, que já foram muito bem elencadas. O Matheus colocou sobre a questão do auxílio, a distribuição de máscaras, a qualificação do nosso transporte. É isto que o povo de Porto Alegre, as pessoas que vivem do próprio salário, estão requerendo. E nós sabemos que essas não foram as opções do governo Bolsonaro desde o início da pandemia. Então, eu acho um grande desserviço, sabe? A gente está dentro do Parlamento de Porto Alegre encarando essa discussão através de uma frente parlamentar e, inclusive, está fazendo essa discussão sem setores da área médica, porque até para avançar nessa discussão tem que ter esses setores envolvidos, porque isso perpassa por instâncias, por decisões, por conselhos. Nós podemos ter as nossas opiniões, mas nós não vamos ganhar isso na força, na marra, na luta nas ruas, fazendo protesto. São decisões científicas, é um outro campo que não o campo da política. E eu acho que essa é a grande dificuldade que os setores aliados ao bolsonarismo têm de encarar a ciência enquanto algo de uma obviedade, de uma evolução da humanidade que precisa ser considerada nas nossas decisões, não se sobrepor a ela, sabe? Então, é disso que eu acho que a gente fala quando defende outras pautas, outras prioridades, outras frentes parlamentares, em detrimento dessa que foi criada nesse momento de extrema necessidade do povo brasileiro. Por favor, vereador Matheus Gomes. Cláudio, eu concordo com o que tu falou. Ao incentivar a criação de uma frente parlamentar para debater o tema do tratamento precoce, que a comunidade científica, formada por médicos, pesquisadores, já disse que não é o método mais eficaz. Nós estamos falando de uma decisão consolidada a nível internacional, Cláudio, pela Organização Mundial de Saúde. Quando a gente incentiva publicamente esse tipo de questão, nós estamos jogando a população de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul desinformação. E nesse momento, desinformação é letal. Essa é a grande questão que a gente precisa discutir, com o risco do Brasil estar fechando daqui a um mês quase 500 mil mortos. É uma tragédia humanitária que a gente está vivendo e o povo não é cobaia. O presidente Jair Bolsonaro disse esses dias, numa das suas lives, que pode ser que lá para frente cheguem à conclusão de que o kit Covid é um placebo. Tudo bem, não matei ninguém, ele disse. Não é verdade. Infelizmente, não é verdade. Quando se incentiva o uso de remédios que não são comprovados, está colocando a população em risco, desde o ponto de vista dos efeitos colaterais. Está fazendo com que a gente acredite em atalhos. É óbvio que existe tratamento precoce para várias doenças. Só que nós estamos diante de um fenômeno novo. E diante de um fenômeno novo, que é o Covid-19, ainda não se achou um medicamento que tenha a capacidade de cumprir esse papel.
E repito, o povo não é cobaia. A situação que a gente está vivendo é grave desde o ponto de vista sanitário, mas também econômico e social. A pandemia tem um impacto brutal na vida de quem mora na periferia. Seja por transporte público, que está lotado, com ônibus cada vez mais restrito para a população, com a taxa de desemprego. Porto Alegre tem nesse momento, Cláudio, mais de 133 mil pessoas que estão em situação de pobreza, de miserabilidade. Essa é a grande questão que a pandemia gera. E quando a gente oferece placebos, quando a gente oferece saídas que não contribuem para a superação dessa situação, nós estamos só empurrando o problema para frente. Nós estamos fazendo com que a sociedade ande em círculos e não consiga sair dessa situação. Tem países de esquerda e de direita. Não é essa questão que o deputado Sanderson está colocando. Comparar esquerda com direita, porque o que aconteceu no Brasil não se compara em nenhum país do mundo. Nenhum país se compara com o que está acontecendo no Brasil. Um presidente que diz que era uma gripezinha, que não usa máscara, que provoca aglomerações, que fez campanha contra a vacina, que negou a compra de vacinas. Nós já poderíamos ter milhões de doses a mais disponíveis para a nossa população nesse momento. Então, o que aconteceu no Brasil não tem precedente. Nós já ganhamos várias premiações a nível internacional que nos envergonham. Nos envergonham porque o Brasil está de costas para o mundo. Então, nesse sentido, desinformação tem poder letal nesse momento. A população tem que estar unida, conscientizada, e o governo e o legislativo, nós, temos que fazer coisas úteis para a população. E aí é trabalho, é emprego, é alimentação, é política que proteja a condição de vida da população nesse momento, do ponto de vista de renda, de acesso a direitos básicos, é pensar saídas para a educação que estejam aliadas com a tecnologia, com a segurança sanitária, e não ficar propondo medidas que só nos fazem andar em círculos, não nos tiram do lugar. A gente tem que sair desse lugar que nós estamos agora, porque o povo não aguenta mais a pandemia e os governos e os políticos têm que assumir essa responsabilidade. E não ficar perdendo tempo fazendo debate que não serve para nada para a população, que comprovadamente, desde o ponto de vista científico, não está tendo impacto algum, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Bom, eu ia chamar agora, na ordem da nossa rodada, a vereadora Fernanda Bart, mas a gente perdeu o contato com a vereadora por enquanto, então vou passar para o deputado federal Biratã Sanders. Por favor, deputado. Cláudio, estamos ouvindo. Esse tempo, num debate aqui, me perguntaram, na minha opinião, quem era o responsável quem era o culpado, na verdade, essa foi a palavra, quem era o culpado pelas mortes em decorrência da Covid no Brasil. Eu disse, o culpado é o vírus, né? Querer imputar uma responsabilidade do presidente Bolsonaro de tudo aquilo que tem dado errado na administração da Covid é, no mínimo, uma injustiça. A vereadora Fernanda Bart foi feliz quando ela disse que o governo federal, a governança federal, foi alijada pelo STF de praticar qualquer tipo de ação operativa no caso da pandemia. Isso foi muito claro na decisão do STF, carreando para estados e municípios a operacionalização, a efetivação das políticas públicas voltadas ao enfrentamento da Covid. Então, imputar as mazelas advindas da Covid a um governo que está aí há 2 anos é algo que não dá para aceitar. Aliás, eu nunca tinha participado de política, nem filiação partidária tinha tido até 2018, quando vim aqui para Brasília, para a Câmara dos Deputados, e acompanhava sempre pela mídia, enfim, em algumas leituras, de que os governos de FHC, Lula, Dilma e Temer tinham promovido investimentos portentosos em educação e em ciência e tecnologia. Aí fui me dedicar, isso ainda antes da chegada da pandemia. Participei da CPI do BNDES e ali essas CPIs aí servem muito para
analisando relatórios e uma série de ações governamentais. A CPI buscava ações do governo de 2005 a 2015. E aí, fazendo leituras, ele percebia que, na verdade, da educação e ciência e tecnologia, nos governos, desde FHC até Temer, os recursos foram muito volumosos. Mas os recursos foram volumosos. Os investimentos pequenos. Foram inúmeros recursos destinados à educação e à ciência e tecnologia, mas sem serventia nenhuma, porque foram vazados no ralo da corrupção, má gestão, imbricando esses processos todos. E aí, quando nós chegamos na pandemia, nós, sendo um país, o Brasil é um país rico, todos aqui que saíram do Brasil sabem o que eu estou falando, nós somos sim um país muito rico, mas que ano após ano, décadas após décadas, saqueado por quadrilhas que tomaram de assalto o Brasil, mas vimos que, mesmo com aquele discurso de que os governos anteriores investiram em educação, não investiram coisa nenhuma. O Instituto Fiocruz, que é um instituto federal, nós tivemos lá, agora em 2020, não tinha, nós estamos aqui há 2 anos. O Instituto Fiocruz não tinha sequer uma máquina para fazer envasamento de vacinas. Dos BRICS, apenas o Brasil não tem vacina. China, Rússia, Índia, eu nem falo dos países ricos, nós somos países emergentes, nos BRICS. Por que só o Brasil ainda não tem vacina, sendo um país emergente e entre as 10 maiores economias? Porque não investiram, mentiram para o povo todos esses anos, desviaram dinheiro com mensalão, com petrolão, com toda essa barbaridade que nós todos presenciamos. E a Fiocruz, que é um instituto próprio para esse tipo de evento pandêmico, não tinha sequer um instrumento, um equipamento para fazer envasamento. Aí nós perguntamos, sim, mas e as vacinas, as campanhas de vacinação que o Brasil leva adiante? Ele, não, as vacinas todas nossas, nós não fabricamos uma vacina aqui no Brasil, é tudo importado, tudo vem do exterior, né? E aí nós vimos, realmente, não fizeram tudo errado nesses 30 anos, e nós somos culpados, claro. Deputado. Né? Todos nós aqui somos culpados, porque devíamos ter entrado nesse processo há mais tempo para tentar mudar o rumo das nossas vidas, mas o fato é que em 30 anos não fizeram nada. Deputado. Houve aqui a chamada diáspora científica, em que a nossa juventude toda foi embora do Brasil nos últimos 30 anos. Nós temos um médico gaúcho, o Dr. Calil, que comanda nos Estados Unidos as pesquisas para a fabricação de uma vacina. Deputado, a gente tem um... E por que a juventude não ficou no Brasil nos últimos 30 anos? Porque os governos de FHC, de Lula, de Dilma, só se dedicaram a roubar e mentir para os brasileiros, e agora, por isso que eu digo que é injusto. Deputado, a gente vai fazer Nós vamos fazer nas elas do Brasil no governo Bolsonaro, que está aqui em apenas 2 anos, tendo que trocar o pneu em movimento, e mesmo assim nós estamos dispostos a fazer. Deputado. Estamos firmes e focados em levar adiante projetos para salvar a nação brasileira. Nós somos os maiores interessados em salvar a nação brasileira. Deputado Biratã Sanderson, a gente tem que fazer um rápido intervalinho, mas ainda tem mais o último bloco e eu vou querer saber a opinião. Nós perdemos o contato com a vereadora Fernanda Bart, mas eu vou querer saber no último bloco, então, as considerações finais da vereadora Karen Santos, do vereador Matheus Gomes e também saber aí as considerações finais também do deputado Biratã Sanderson, tá bom? Esperem por aí, é um instantezinho só, a gente já volta para encerrar o programa, tá bom? É um instante só, a gente já volta.